Bom dia, Kelly. Bom Mais dia. uma semana, hein? Chegando ao fim, sexta-feira, 10 de janeiro. Bom dia, você também que está aí conosco. E vamos ao nosso devocional. Hoje, continuando ainda falando sobre a escrita. Advertência em hebraico. E o verso está em Atos 26:14. Vamos lá? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Esse versículo apresenta um detalhe que não está no primeiro relato do chamado de Saulo em Atos 9:4. Ao falar de sua conversão perante o rei Agripa, o apóstolo menciona que a voz que lhe apareceu no caminho de Damasco falava com ele em hebraico. Por quê? Dizer que Jesus falou assim por ser esse o idioma de Saulo não se justifica, pois o hebraico não era sua língua do dia a dia, mas sim o aramaico. E mesmo se fosse, o detalhe seria redundante, pois é razoável esperar que Jesus falasse com alguém em seu idioma materno. Possivelmente, o motivo residia no fato de que o hebraico era o mais apropriado para se falar de religião, visto que a maior parte das escrituras estava escrita nesse idioma. Aliás, essa era a língua oficial tanto das sinagogas quanto das escolas rabínicas. Jesus usou o idioma das Escrituras para evocar a memória de um texto do Antigo Testamento. Vale lembrar que o nome original de Paulo era Saulo, uma forma grega do nome Saul em hebraico. Se tentarmos imaginar como a frase de Jesus soaria em hebraico, chegaremos muito próximo das perguntas feitas por Davi ao rei Saul. Por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? Isso está escrito lá em Samuel 26:18. Ora, Saulo conhecia essa passagem e repudiava o comportamento do antigo monarca. Então o Senhor fez o jovem fariseu perceber que estava cometendo o mesmo erro do seu antigo homônimo, perseguindo sem justa causa Jesus, o descendente de Davi. Seria essa a razão pela qual, uma vez convertido, ele preferia ser chamado de Paulo? O motivo não sabemos, porém é importante conhecer bem a história daqueles que vieram antes de nós para não cairmos nos erros que eles cometeram. Como dizia Winston Churchill, em uma paráfrase erroneamente atribuída a ele, aqueles que falham em aprender com a história estão fadados a repeti-la. Isso é válido tanto para o passado quanto para o presente. E você? O que tem aprendido com aqueles que vieram antes de nós? Boa pergunta, né, Kelly? Vamos então orar? Senhor Deus, o Senhor quer que todos nós, de geração a geração, tenhamos um aprendido com o outro, passando a Deus de geração em geração os conhecimentos, os ensinamentos, a fé, os princípios, os valores. A história nos mostra isso, ó Deus, e através dos fatos da história do passado é que podemos ter certeza do presente e vivermos esse presente. Por isso, ó Deus, queremos entregar a nossa história nas Tuas mãos. Queremos entregar esse dia nas Tuas mãos. Não sabemos o que vamos viver, que parte da nossa história vamos viver nesse dia. Por isso queremos entregá-la em Tuas mãos, para que o Senhor tenha liberdade de fazer de acordo com a Sua vontade, que possamos respeitar as gerações que vieram antes de nós, aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram antes de nós, para que nós hoje pudéssemos estar desfrutando da vida que vivemos. Por isso, ó Deus, te louvamos e te agradecemos e pedimos a tua bênção neste dia, por Jesus. Amém.